camarada aqui que veio no ouvido aqui não sabia também dessa, né? Mas a Conferência Viva, nós devemos fazer a inscrição pelo aplicativo da Igreja Fonte da Vida. Quem é que ainda não instalou esse aplicativo? Levanta a mão. Vamos ver. Alguns. Então, procura lá, aplicativo Fonte da Vida. Acende a luz aqui para mim, por favor. Ele está na Play Store mesmo, ou quem usa da Apple, como é que eu chamo o nome lá? Tem tanto na Apple quanto no Android. Eu não sou muito usuário da Apple aí não para falar. iOS, né? Alguma coisa do tipo. Então, tá bom? Se você tiver dificuldade de fazer a inscrição por conta do aplicativo, procura a gente, que não é por isso que você vai ficar de fora. Mas por que é importante? Para a gente ter noção da quantidade de pessoas que vai participar, tá? Porque aí a gente consegue organizar melhor o espaço e, inclusive, saber se a gente precisa fazer alguma adequação para estar lá embaixo, né? Que se eu lotar aqui, tem que preparar lá embaixo. Quem crê que vai ficar lotado de pessoas que querem ser avivadas? Amém? Então, não fique de fora dessa. Vai ser um feriado. Sexta-feira vai começar às 15 horas e no sábado vai ser o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Então vai ser aí uma enxurrada de palavra, de unção, muitas experiências novas com Deus e com certeza isso vai fazer com que você possa transmitir mais do poder de Deus sobre a sua casa. Amém? Então se programa que vai ser bom demais. E eu quero dar continuidade, hoje é a segunda semana, né? O segundo domingo da campanha Minha Família, Meu Tesouro. Quem esteve aqui, só para ter uma noção, no último domingo, que inclusive foi batismo, né? Então tivemos todas as regionais aqui, teve um bom grupo aqui hoje que esteve presente na semana passada. Foi uma bênção, não foi? Né? Deus falou tremendamente com a gente. Falamos ali sobre por que a nossa família é tesouro, né? Uma das que marcou bastante ali que é um lugar de emoções, né? De experiências, onde a gente vive as maiores experiências e emoções da nossa vida. Então a gente já falou um pouco sobre o porquê da nossa família ser um tesouro. E ao longo dessas 8 semanas, estamos na segunda, eu tenho certeza que Deus vai complementar, né? Ele vai trazer mais motivos para nós entendermos que a nossa família é o nosso tesouro e ferramentas, estratégias que, como a palavra diz, né, atuam não no natural apenas, mas também tem poder nos céus, poder espiritual para trazer aquilo que é o projeto de Deus, uma realidade na nossa família. Amém? Quem crê que a sua família pode e deve ser ainda mais abençoada? Levanta a sua mão comigo e fala assim: eu abençoo a minha família, porque ela é o meu tesouro. Amém? Então é nossa missão abençoar a nossa família como homens e mulheres que têm conhecido deste projeto e desse amor de Deus. E para dar continuidade hoje, eu queria remontar aqui aquilo que nós já havíamos vindo ministrando nas últimas semanas, até mesmo antes da campanha, falando da história de uma família de Isaac e Rebeca, né? Alguns aqui eu acredito que tenham participado, mas eu queria te chamar aqui para abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 25. Enquanto você abre, eu vou só fazer uma breve retrospectiva, né? Nós ministramos aqui ao longo de 2 semanas aproximadamente a história dessa família de Isaac e Rebeca, falando que é uma família que os sinais mostraram que eles são ou eram, né, um projeto de Deus. Ainda que eles tenham passado por muitos problemas, a família que é um projeto de Deus não está livre de enfrentar problemas. Isaac e Rebeca, a história deles mostra isso. E a gente falou um bocado sobre a dificuldade que eles viveram, mas acima de tudo, a passagem que diz, então, Isaac orou por Rebeca, para que ela pudesse ter filho. E foram 40 anos até que, de fato, aquela oração sofresse ou provocasse a mudança. Então, o tempo é um dos quesitos que a gente tem que enfrentar, né? Para que a nossa família viva, de fato, o projeto de Deus. Então, aquela família foi abençoada, a oração foi tão boa que eles tiveram não apenas um, mas 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó nasceram, né, gêmeos, e Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú. De tanta vontade que ele tinha de ser quem? O primogênito. E uma palavra que é liberada ali sobre Rebeca, enquanto ela estava grávida ainda, antes de dar à luz, Deus fala para Rebeca, olha, 2 nações estão crescendo no teu ventre. E aquele que é o maior, ele servirá ao menor. O que é um pouco, né, contrário ao natural, porque o maior, ele seria o primogênito. E a honra, a bênção da primogenitura era algo ali divino, algo que estabelecia
inclusive a herança daquela pessoa, né? O primogênito tinha direito à maior parte da herança, ele tinha honra sobre ele. Mas a palavra de Deus diz que já havia algo determinado diferente, aonde o maior serviria ao menor, ou o primogênito, por natureza, ele perderia essa posição. Isso aconteceu antes de aqueles homens crescerem. Esaú e Jacó cresceram. A palavra fala que Esaú, ele se tornou um homem de caça, e isso agradava muito ao seu pai, Isaque. E aí a palavra diz, como a gente ministrou muito na última reunião, onde eu estive ministrando aqui, é que isso foi um problema, porque Isaque se agradava mais de Esaú, porque ele gostava de comer a caça de Esaú. Então ele tinha uma predileção. Quem estava aqui quando a gente falou sobre predileção? Amém? Então essa predileção dentro da família gerou um desgaste no relacionamento entre eles. E isso tem que ser evitado. Enquanto Rebeca gostava de Jacó, que era mais caseiro, né? Que gostava mais de ficar ali dentro de casa, então agradava mais a Rebeca. E isso causava conflito entre eles. E a gente falou sobre isso, só remontei um pouco do que a gente viveu aí nas últimas 2 ministrações sobre esse tema. E hoje eu quero mostrar o prejuízo que nós temos dentro da nossa família, quando existe um desprezo daquilo que é valioso aos olhos de Deus. Quando menosprezamos o valor de algo dentro da nossa casa. Afinal de contas, nós falamos que a nossa família, ela é o nosso tesouro. E Deus, Ele vai cobrar de nós como nós estamos valorizando de fato, estamos lidando com esse tesouro que Ele colocou nas nossas mãos. Quantos estão compreendendo até aqui? Amém? Então isso foi só para te contextualizar. E eu queria te convidar então a ler comigo em Gênesis, no capítulo 25. A palavra de Deus diz a partir do Gênesis capítulo 25, verso 29. Aqueles meninos tinham crescido e aqui existe algo que marca a história daquela família. Gênesis 25, versículo 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, né, cansado. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ou de primogenitura. Amém? Até aqui? Esaú desprezou o tesouro que Deus havia colocado na mão dele, que era o direito de filho mais velho ou de primogenitura, como a palavra mais tradicionalmente fala. E aqui Deus trouxe algo ao meu coração para que nós pudéssemos conversar e ministrar nessa manhã, porque nós não podemos menosprezar o valor da nossa família, muito menos desprezar aquilo que Deus colocou, confiou em nossas mãos, que é a nossa família, os nossos entes queridos, né? Em especial o núcleo familiar onde nós vivemos. Nós vimos na semana passada o quantos motivos nós temos para entender que a nossa família é um tesouro que deve ser bem guardado. E hoje eu queria falar exatamente sobre esse ponto, porque quando Esaú despreza a primogenitura, ele faz isso em meio a um momento, no momento onde ele estava extremamente faminto. A palavra fala que ele estava quase morrendo, né? Estava cansado, tinha chegado do campo, e diante daquele cansaço que ele estava enfrentando, a gente vê que ele não preza, ou melhor, ele não coloca o devido valor sobre aquele direito que ele tinha, que era a primogenitura. Então o cansaço mexe com o homem. O cansaço nos faz, talvez, por aquele momento ali, abrir mão de algo tão valioso por satisfazer o nosso descanso naquele momento ou satisfazer a nossa necessidade. Ele diz: eu estou faminto, o que eu preciso agora não é do meu direito de primogenitura. O que eu preciso agora
é de um belo prato de comida, porque é isso que vai me satisfazer nesse momento. E isso traz tanto ensinamento para a gente, meu irmão, porque quando a gente age pelo cansaço, quando a gente age pensando nas nossas necessidades daquele momento, nós temos grandes chances de tomar a decisão errada, não é verdade? Nós temos grande probabilidade de fazer algo do que nós iremos nos arrepender no futuro. E o futuro pode ser alguns minutos depois, algumas horas depois, ou meses, anos depois. Aqui a palavra, a gente depois vai ler, ela fala que por conta dessa troca, melhor, por conta do desprezo de Esaú em relação ao seu direito de primogenitura, houve uma cisão naquela família. Aquela atitude que ele tomou abriu caminho, abriu uma brecha para que praticamente uma desgraça entrasse naquela família. E aí os irmãos se separaram, a mãe ajudou um dos filhos, né? Rebeca ajudou quem? Aquele que era o queridinho dela, a predileção aí, né? Ajudou Jacó a enganar o seu pai junto com o seu filho, né? Para que pudesse, de fato, receber a bênção da primogenitura. Isso a palavra fala mais à frente. Mas eu queria me ater nesse momento aqui, do cansaço, da necessidade de satisfazer o nosso ego, a nossa vontade momentânea. E isso é um grande perigo para a nossa família viver os projetos de Deus. Quando a gente vê a história aqui desses homens, a gente entende que tomar decisões assim, com um desejo consumindo o nosso coração por algo, e a gente é assim, né? A gente, quando tem algo para resolver, fica inquieto até resolver. Quem é assim? Será que sou só eu? Quem é assim comigo? Levanta a mão para ver se eu estou sozinho. Quase todo mundo, né? A gente fica inquieto até conseguir resolver aquela situação, aquele problema. A gente fica inquieto até satisfazer a nossa vontade e luta por ela. E muitas vezes a gente quer fazer com que o outro, seja o marido, o filho, o pai, a mãe, ele veja da mesma forma que a gente e tem que concordar com a nossa posição. E se não concorda, a gente fica mais ansioso ainda até conseguir mudar e fazer com que eles comprem a nossa ideia. Não é verdade? Ou é alguma coisa do outro mundo? É isso que acontece dentro do nosso lar muitas vezes. E isso causa discussão e separação entre pais que não concordam na maneira de lidar com a educação do filho, que não chegam a um acordo na maneira de definir o futuro para o seu filho. Um quer numa escola, outro quer na outra. Um quer educar de um jeito, outro de outro, até que acontece uma cisão, como aconteceu aqui. Então faz do teu jeito, né? Ninguém nunca falou isso para um pai, ou a mãe para o pai, o pai para a mãe. Então faz do teu jeito. Ou o filho, que muitas vezes quer fazer do jeito dele e é colocado, né, de maneira contrária àquilo que ele está desejando, até que o pai abra a mão, o filho fica ali, né? Deixa eu fazer, eu quero, é isso. E às vezes pelo cansaço ele nos vence. Às vezes pelo cansaço abrimos mão daquilo que era o melhor, porque aquela pessoa, aquela situação nos desgastou. Que perigo a gente tem quando a gente age dessa forma, né? Abrir mão às vezes de uma educação correta, de uma correção, porque aquela pessoa te ganhou no cansaço. A gente é vencido pelo cansaço muitas vezes, como Esaú foi vencido e enganado pelo cansaço naquele momento onde ele abriu mão do maior tesouro que ele tinha, que era a sua primogenitura. E eu queria que você abrisse comigo em Isaías, no capítulo 40. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías, no capítulo de número 40. Porque se você está cansado, meu irmão, o momento para você é de parar e descansar. É de renovar as suas forças. Mas não apenas de maneira natural, porque esse cansaço muitas vezes vem por desgastes que se repetem na nossa história. Aonde você fala, nossa, eu não aguento mais falar a mesma coisa. Eu não aguento mais lutar contra o mesmo ponto. Porque não muda. Então, isso gera dentro de nós um cansaço. E às vezes ele não se reflete naquele momento, naquele dia, mas ele vai enchendo as nossas vidas, a nossa emoção, até que um dia transborda. E quando transborda,
não vem um pouquinho, né? Ele vem aquela enxurrada. Aí o marido olha para a esposa e fala, nossa, que tudo isso só por causa disso que eu falei? Na verdade, não é tudo isso daquele momento, está acumulado. O filho fica chateado e fala algo, mas porque está acumulado. Porque não foi tratado naquele momento, foi acumulando. E aí gera uma enxurrada de problemas, uma enxurrada de emoções que saem ali, muitas vezes com palavras que ferem. E aqui em Isaías 40, no versículo de número 29. Melhor, vamos ler aqui a partir do versículo 27. Isaías 40, 27 diz assim: por que você reclama, ó Jacó? Olha Jacó aqui aparecendo na história. Porque Jacó, ele entrou na primogenitura no lugar de Esaú. Quem deveria estar sendo citado aqui, meu irmão, é Esaú. Vou dar só um parênteses aqui. Esaú abriu mão da primogenitura. E por conta disso, a história começou a falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem era a descendência natural? Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas Esaú abriu mão da sua primogenitura e saiu dessa história. Olha o impacto quando nós desprezamos aquilo que é valioso por Deus na nossa vida. Então aqui ele diz o verso 27, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Falando da igreja de hoje. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você pode repetir comigo isso? Repete junto comigo, diga: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vamos de novo? Levanta sua mão assim e fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Essa é a diferença daqueles que renovam as suas forças, talvez buscando um alívio natural da carne. Às vezes, buscando renovar as suas forças, fazendo coisas erradas. Não vou para casa agora não, porque eu estou cansado e lá não é um lugar que eu vou descansar, porque tem tanto problema lá em casa. Então eu vou ficar com os amigos, vai para o bar, vai para outro lugar, menos para casa, né? Eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou ficar até mais tarde no trabalho, porque pelo menos quando eu chegar em casa, aquele menino lá que dá problema já dormiu, a esposa já está cansada e eu vou ter um momento tranquilo. Acontece muito disso. Mas aqui a palavra diz que o Senhor, Ele fortalece o cansado e Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Que até mesmo os jovens, em todo o seu vigor, eles se cansam e ficam exaustos, mas só tem uma forma, de fato, de nós renovarmos as nossas forças de maneira efetiva, esperando no Senhor. Sabe, às vezes a gente cansa de esperar no Senhor. E por isso que as nossas forças, a nossa expectativa de ver algo diferente daquilo que está à nossa frente, não acontece. Porque nós não esperamos mais no Senhor e colocamos essa expectativa no lugar errado. Deus está nos convidando nessa manhã, meu irmão, a renovar as suas forças, colocando a sua confiança nele, colocando a sua esperança nele, porque é ele, através do Espírito Santo e da tua oração, da ação do Espírito Santo através de você, que vai mudar aquela situação, que vai mudar o coração daquela pessoa, que vai mudar aquele problema que está acontecendo, que talvez você não veja um caminho, mas ele traz à luz aquilo que não existe. Amém? Quem crê que pelo poder da fé, Deus trará à existência aquilo que não existe. Amém? Então é assim que nós devemos viver, esperando no Senhor, e nós renovamos e falamos: vamos caminhar mais uma milha, vamos confiar novamente, vamos investir de novo nessa situação, porque eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. Amém? O seu Deus pode todas as coisas. Então, meu irmão, cuidado com as suas
decisões no momento ali de querer satisfazer a sua vontade, de agir no impulso, é melhor deixar a poeira baixar, né? É melhor deixar aquela situação que está muito acalorada ali na discussão abaixar. Não toma decisão naquele momento. Espera o momento certo para que você não submeta aquela decisão às suas emoções, ao calor do momento, mas para que você possa sentar com calma e submeter aquela sua decisão, aquela sua escolha a Deus e a sua família. Sabia disso? Primeiro a Deus e depois, junto com a sua família, submeter a sua decisão. Mas, pastor, é a minha decisão. Eu já decidi. Se você já decidiu sozinho, você tem grande chance de errar. Sinto dizer. Mas se você submeter a sua decisão a Deus, e Deus confirmar, e submeter a sua decisão à sua família, Deus estará nesse projeto. E tem grandes chances de dar certo. Amém? A gente precisa guardar o nosso ímpeto, porque quando a gente colhe a opinião do próximo, daquele que Deus colocou do nosso lado para caminhar junto, seja você com o seu pai, você que ainda é solteiro, com seus pais, né, pai e mãe, seja você que é casado com o seu cônjuge, compartilhe, até mesmo você, pai e mãe, com o seu filho, porque não é agora, dependendo da idade dele, a sua vontade, mas tem que ser algo que você ouça o teu filho também. O meu filho tem 7 anos, ele já escolhe a roupa que ele quer usar. Eu já falo, olha, vai lá, escolhe a sua roupa, porque senão vai ser 2 trabalhos, escolher e trocar, né? Olha, você quer passear, até para passear, vamos na praia. Não, pai, não quero ir na praia hoje. Por quê, meu filho? Eu quero tanto ir para a praia. Aí começa aquela negociação, né? Não, porque está muito quente, vamos fazer outra coisa. Isso são nos pequenos detalhes. Imagina nos detalhes maiores, nas organizações maiores. É importante compartilhar dentro da sua família, meu irmão, para que você possa tomar a decisão acertada. Não chegou a um consenso entre pai e filho, e o pai tem maior sabedoria e visão daquilo que está à frente, ok, mas você buscou ali equilibrar a sua decisão, você parou para ouvir o próximo. Às vezes a gente não quer parar para ouvir, a gente só quer enfiar a goela abaixo a nossa vontade, e isso traz desunidade, desequilíbrio na família. Isso é querer satisfazer a nossa vontade. Estou faminto, não importa se eu vou abrir mão da minha primogenitura. Me dá aqui esse ensopado de lentilha, porque é isso que eu preciso agora. Depois eu vejo. A gente faz isso, às vezes sem perceber. Depois eu vejo. Ah, se der problema, depois a gente resolve, mas isso que eu preciso agora. Isso é um grande inimigo da saúde emocional e espiritual da nossa casa. Amém? Coloca a mão no teu coração nessa manhã e repete assim comigo, fala, Senhor Jesus, não permita que eu troque aquilo que tem mais valor, que é a minha família, o meu tesouro, por satisfazer o meu ego, a minha vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não permita isso. Tenha o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. É Ele que vai te ajudar a lidar com isso, com mansidão. Sabe, às vezes a gente tem situações na família onde o filho ou um dos pais vira para o outro e fala, olha, comprei isso. Que legal. Aí, aquela pergunta que bate assim, né? Quanto foi? Coisa simples, gente. Comprei isso. O que você comprou? Comprei um barco. Falei, misericórdia. Comprei olhei para o Leandro aqui, lembrei, comprei um caiaque. Não estou falando que ele fez errado não, amém? Aí, comprei uma bicicleta. Falei, foi baratinho. Não, foi R$1.000. Falei, nossa, mas isso não estava no nosso plano. Aí começa a discussão, porque não alinhou os planos. Aí o filho pega a mesada que ele ganhou lá, aquela economia que você fez no cofrinho dele para ele comprar algo específico e fala, pai, gastei aqui R$50 em lanche com os meus amigos e doce. Falei, meu filho, né? Então a gente tem problemas às vezes simples assim. E aí de repente mais complexos, onde o marido chega chateado em casa ou a esposa chega chateada em casa e fala, olha, não sei o que vai ser, não sei como é que a gente vai resolver, mas saí do emprego. Como assim saiu do emprego? A gente nem conversou sobre isso.
Não aguentei mais aquilo não. Eu falei, mas e a consequência que a gente vai ter agora na nossa casa, na nossa família? Tem um plano estabelecido. Se não tem, deveria ter, para que a gente pudesse avançar. Como é que vai ser agora? E aí, um dos grandes motivos de discussões na família são restrições financeiras. E aí aquela família começa a sofrer. Ou então, de repente, vem o marido para a mulher, ou o pai, filho, e fala, olha, a partir de hoje eu mudei de igreja. Nem conversou. Você falou com alguém? Não, mas vou mudar de igreja. Decidi, agora. A gente ouve, às vezes, situações aqui assim também, né? Tome muito cuidado. E aí o marido vai para uma igreja, a esposa vai para outra, o pai está aqui, o filho está em outra. Cuidado. Porque são decisões tomadas para satisfazer aquele momento do seu coração e que nem sempre estão alinhadas com a vontade de Deus. Imagina se é a melhor forma o marido estar numa igreja e a esposa no outro. Não é, a gente aconselha muito sobre isso. É um grande perigo de andarem desalinhados. Acontece, mas que Deus guarde. E, por último, meu irmão, o mais triste é quando de repente chega alguém, o marido fala para a esposa ou vice-versa, vou sair de casa, porque eu estou cansado desse ambiente aqui dentro de casa. Estou cansado de não ser ouvido, de não ser honrado. Vice-versa. O filho vira, vou sair de casa, porque eu não aguento mais ouvir você reclamando. Porque eu não aguento mais, pai, mãe, lidar com seus problemas. Eu fico sofrendo por vocês. E aí o filho começa a trabalhar e resolve sair de casa, não porque ele quer começar a sua vida direitinho, não, porque ele não quer mais viver naquele ambiente. Glória a Deus se for, né? Porque ele realmente está caminhando na vida dele, mas muitas vezes eu não aguento mais minha mãe, meu pai, brigam o tempo inteiro, eu preciso de um lugar de paz, e sai. Você acha que isso está longe? Muitas famílias passam por isso. Então, meu irmão, isso acontece quando a gente não tem a nossa família como nosso tesouro. E age no ímpeto, no impulso da nossa vontade e menospreza aquilo que é mais precioso, que é o relacionamento dentro da nossa casa. Faz como Esaú, que trocou um prato de lentilha para satisfazer a sua vontade por aquilo que era mais precioso que Deus havia dado a ele, o direito da primogenitura. Não menospreze o valor da sua família, meu irmão. Não menospreze o relacionamento dentro do seu lar. Não menospreze o poder do Espírito Santo agindo na sua família, para que você não venha a perder o seu maior tesouro. Amém? Isso é aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu queria que você lesse em Jeremias, no capítulo 17. A palavra de Deus aqui, em Jeremias 17, no versículo 5. Diz assim no verso 5: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, aonde não vive ninguém. Sabe, como a palavra diz aqui, às vezes nós cansamos por confiar nos homens e nos decepcionar com as suas falhas. Esse é um dos grandes motivos de cansaço que traz problemas dentro da família. Eu confiei em você. Achei que você não ia falhar e você falhou. E aí não é capaz de renovar as suas forças porque não está esperando no Senhor e está esperando naquela pessoa. O seu marido pode falhar contigo. Isso não significa que você precisa desistir dele ou parar de confiar nele. Essa confiança aqui não é no natural, né? Eu confio na minha esposa, eu confio no meu filho. Mas se ele falhar comigo, porque o coração do homem é enganoso, eu confio primeiramente em Deus. E eu vou colocar a minha casa diante do Senhor e não abrir mão dela. É muito fácil, pular fora no problema e falar, olha, vocês que causaram o problema, resolve aí, né? E aí fica lá, vou falar aqui do meu lado para não falar da mulher e falar que eu estou pegando no pé, né?
O maridão fica lá sentado e fala, ó, resolve aí o problema, você e sua mãe, tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, né? Não tenho nada a ver com isso, resolve o problema você e sua mãe, vocês que escolheram, vocês que decidiram, não me consultaram, resolve vocês. A gente não faz isso de vez em quando? Intuitivamente, sem querer, sem perceber, se envolva naquilo que está acontecendo, é a sua família, seja você homem, seja você mulher, pai, mãe, seja você filho, se envolva, não fique de olhos, de braços cruzados, sentado e falando, olha lá, já tem muito problema, deixa eles cuidarem dos deles. A palavra aqui mostra que o cansaço daquele homem gerou grandes problemas para ele e para a sua família, e maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas existe algo aqui pior, cujo coração se afasta do Senhor. Sabe, nós nos cansamos de lutar por aquilo que é o nosso tesouro, muitas vezes porque o nosso coração se afastou de Deus. Quando o nosso coração se afasta de Deus, e é Deus quem renova as nossas forças e nos faz avançar novamente, essa ligação, ela falha. E aquilo que deveria estar me renovando, não está fluindo mais, porque Deus não está fluindo em mim. E eu perco a esperança, eu perco a paciência, eu explodo, eu abro mão e eu não ligo para o tesouro que Deus colocou na minha vida, porque não está fluindo o renovo em função do coração se afastar de Deus. Guarda o teu coração, meu irmão. Não permita que o seu coração se afaste do Senhor. Eu vou ler novamente o que diz aqui em Jeremias 17, no versículo 5, no finalzinho. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso acaba com o homem, com o renovo que Deus concede ao homem. E ele se torna cansado. Isso nos impede, meu irmão, de reconhecer o tesouro que é a nossa família. E sabe o perigo disso? Nos faz ficar isolados, mesmo dentro de casa, cercado de pessoas. Você já viu isso? A pessoa está cercada de familiares ali no seu âmbito familiar, mas ela se isola. A palavra aqui em Jeremias 17, no versículo 6, diz que se a gente fizer isso, nosso coração se afastar do Senhor, confiar no outro homem e se frustrar porque não cumpriu a confiança, no verso 6 diz, será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos, numa terra salgada onde não vive ninguém. Isso fala de isolamento. Isso fala da nossa dificuldade quando o nosso coração se afasta do Senhor, de reconhecer a nossa família como o nosso tesouro. Porque ele diz, não verá algum bem quando vier, quando tiver à sua porta, quando tiver diante de você, ainda que brilhe, ainda que seja algo criado por Deus, você não conseguirá ver aquilo como algo tão precioso, porque o coração se afastou do Senhor e o amor começa a se esfriar. Não permita, meu irmão, que o seu coração se afaste do Senhor. Lute por isso. A primeira fonte de amor que nós temos vem de Deus. Se Ele não fluir em nós, nós não seremos capazes de vencer as nossas dores, de superar as nossas dificuldades e deixar fluir o amor dEle. Porque o teu amor é limitado. Mas se fluir o amor de Deus através de você, meu irmão, você vai ver a diferença no ambiente da sua casa. Amém? Coloca a mão no teu coração de novo e fala assim comigo, Senhor, que o teu amor possa fluir sempre dentro de mim e então possa transbordar sobre a minha casa, que eu nunca afaste o meu coração do Senhor, em nome de Jesus. Não permita, meu irmão. E aqui eu vejo que quando isso acontece, meu irmão, a pessoa fica isolada no ambiente onde ela deveria viver o amor. O homem e a mulher se isolam nos seus problemas e não compartilha mais o problema com o outro. O filho está cheio de problema, fazendo um monte de coisa que o pai não sabe, mas porque quebrou aquele relacionamento, quebrou aquela ligação e ele não sente confiança de compartilhar. E aí entra a mentira, aí entra a desconfiança e todo aquele ambiente fica prejudicado, porque se afastou o coração do Senhor e
houve falha naquela confiança. Não permita, meu irmão, que isso aconteça. Sabe, você não foi criado para viver isolado, seja um filho isolado dos pais, seja um marido isolado da esposa ou vice-versa. Nós não fomos criados para viver isolados. Eu queria que você visse isso, que está escrito na Bíblia, em Gálatas. Vai lá comigo em Gálatas, por favor, no capítulo 6. Nós não fomos criados para viver cada um no seu cantinho. A família, como a gente ministrou, o bispo ministrou no domingo passado, é um lugar onde nós vivemos as nossas maiores emoções e experiências. Não fala isolado. Você não vive isso isolado, meu irmão. E aqui em Gálatas 6, no versículo 1, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha que tremendo, meu irmão. Quando Deus me trouxe isso, eu falei: Senhor, a gente precisa crescer muito, né? Quando você quer corrigir alguém, você geralmente faz com mansidão ou você levanta a voz e fala: não faz mais isso, não aguento mais isso? Isso é mansidão? Oh, meu irmão, a gente precisa aprender e melhorar muito, mas isso é ação do Espírito Santo em nós. O problema não está no outro, muitas vezes, está em nós, até na hora de corrigir. E aqui, isso aqui para mim foi quase um tapa na cara, né? Comigo. Mas eu sou mais manso, né, amor? Eu geralmente falo mais calmo, mas tem hora que a gente perde, desce da cruz e tem que corrigir. E ele fala aqui, olha, se alguém for surpreendido em algum pecado, troca essa palavra aqui, pecado, por desagradou você. Fez algo que você não gostou. Não é pecado, mas não te agradou. Te deixou chateado. Aí ele diz: vocês que são espirituais, nessa hora eu continuo espiritual ou vou para a carne? Né? Nessa hora eu continuo agindo debaixo do Espírito Santo ou vou para o meu velho homem? E começo a explodir, não tenho paciência com os meninos, com os filhos, não tenho paciência com aquele problema, e explodo e falo: vocês que resolvam. E ele fala: vocês que são espirituais deverão, é nossa responsabilidade, restaurá-lo com mansidão, ajudá-lo com mansidão, corrigi-lo com mansidão. Como a gente precisa fazer mais disso, sabe? Ajude com mansidão aquele na sua casa que errou a se levantar. Errou, mas ele vai continuar lá e você vai começar a apontar o dedo e falar: você errou, você não devia ter feito isso, você não podia ter feito isso comigo. Misericórdia, como isso acontece, meu irmão? Você não podia ter feito isso comigo, eu confiei em você. E a palavra diz: se alguém pecou, errou, você que é espiritual, que conhece do meu amor, que conhece o poder do Espírito Santo, ao invés de apontar o dedo e pisar naquela ferida e fazer aquela pessoa se arrepender, porque lembrando a ela do erro que ela fez, você deve ajudá-lo a se levantar com mansidão. Amém? Oh, meu irmão, como nós precisamos crescer para que a nossa família seja um tesouro bem guardado. Ajude e não afunde, e com mansidão, e não de forma a apontar o erro, e supere aquele problema. Ajude a se levantar aquele que errou. Ajude, meu irmão, e aqui no versículo 2 ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Oh, meu irmão, tem amado aquele que está do teu lado como Ele, Cristo te amou, nos amou. Mas eu vejo aqui, meu irmão, que nós precisamos ajudar a levar os problemas uns dos outros. Ele fala: leve, ajude a levar o fardo. Ajude a levar os problemas uns dos outros. Não foi você que causou o problema. Glória a Deus por isso. Mas se o problema chegou perto de você na sua casa, ajude o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa. Ajude ele a levar o problema. Levem os fardos pesados uns dos outros e cumpram a lei de Cristo. Amém? E aqui eu vejo, meu irmão, que não é só você ajudar a levar os problemas, as limitações do seu familiar, né? É você ajudar a levar esses problemas
levar essas limitações que o teu ente querido tem a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está cansado, vinde a mim, porque eu tenho um fardo leve e suave para trocar contigo. Então você fala, mas o meu problema já é muito grande, pastor, para eu poder me oferecer, ajudar o meu marido, ele que resolve o problema dele, a minha esposa, ela que causou isso tudo, meu irmão. Se você se juntar a ele, a ela, e pegar todos esses problemas, os seus e os deles, e levar aos pés da cruz, juntos, vocês serão aliviados desse fardo, porque o fardo do Senhor é leve sobre nós, e Ele vai te ajudar a superar cada um deles. Ele vai te ajudar, amém? E que egoísmo, quando eu levo só os meus fardos para Deus, e não levo o do meu familiar, que está ali do meu lado, que dorme comigo, que dorme na mesma casa que eu, levo só o meu, e deixo o outro lá se afundar nos problemas dele, e uma hora isso vai voltar para mim, porque eu vou ter uma pessoa isolada dentro de casa. Eu vou ter um pai limitado, um marido limitado, uma esposa limitada. Quantos não querem isso? Amém? Levanta sua mão comigo então e declara sobre a sua família nessa manhã. Fala, eu levarei os meus fardos e os fardos da minha família aos pés do Senhor no altar, e juntos receberemos o alívio de Deus e a direção, o renovo para avançar e viver cada uma das bênçãos dele sobre a minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Deus trata conosco através da sua palavra. E ele diz aqui ainda no finalzinho, no versículo de número 9, não nos cansemos de fazer, o que está escrito aí na palavra? O bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vou parar só nesse versículo 9 aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Já fiz muito bem para essa pessoa, pastor. Acabou minha cota de fazer o bem, né? Ninguém nunca pensou assim, né? E nem falou, né? Acabou minha cota, a ciência acabou. Não faço mais o bem. Você está ouvindo a palavra? Não nos cansemos de fazer o bem. E ele não fala que é na sua casa só não, meu irmão. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se ainda não ficou do jeito que você gostaria, se ainda não veio a promessa cumprida, continua fazendo bem. Continua ajudando aquele que errou a se levantar. Mas errou de novo, pastor. Ajuda ele a se levantar. Mas pastor, e se errar de novo? Ajuda ele a se levantar com mansidão, com amor. Amém? Isso vai exercitar em você o fruto do Espírito Santo. Ah, pastor, mas quando vai acabar? Uma vez um jovem virou para mim e falou, mas pastor, é muita luta na terra. Eu falei, é mesmo. E a luta está grande para você. Tá, pastor. Para onde eu olho, eu tenho que fechar os olhos. Para onde eu vou, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que sair correndo. Eu falei, quando vai acabar isso, pastor? Eu falei, lá na glória. Ele falou, só? Eu falei, só na glória. Porque vai mudar o problema, você vai superar esse, vai vir um outro. Aí você vai casar. Aí você vai ter outras dores de cabeça que você vai aprender a lidar e não vai ser mais dor de cabeça, né? Mas você só vai parar de lutar na glória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero ler mais um versículo, mas fica de pé comigo. Porque eu vou voltar lá em Jeremias, no capítulo 17. Jeremias 17, no versículo 7. A gente falou da parte ruim, né? Que o homem é maldito quando confia no outro homem. Mas no versículo 7 ele fala o contrário. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Quem quer ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas? Amém? Oh, meu irmão, aqui eu vejo o quanto Deus deseja fazer de nós essa árvore, porque ela está ali, ó,
plantada ao ribeiro das águas. As águas estão o tempo inteiro banhando as suas raízes, ela está o tempo inteiro recebendo o renovo no Senhor. Você e eu precisamos ser como essa árvore, plantados não em terra seca, mas junto às águas, onde o renovo vem. Onde o renovo vem o tempo inteiro tem água fresquinha para você, meu irmão. Cansou, ficou chateado, ficou irritado, o tempo inteiro o Senhor está disponível para renovar as suas forças. Não busque em outro lugar, deixa Deus ser o teu refúgio, deixa Ele ser essas correntes de águas que alegram a cidade de Deus, a sua vida. E eu vejo, meu irmão, aqui, que ele diz, olha, o calor é o problema. Ele não trará medo para essa árvore, porque as suas folhas estarão sempre verdes. E ele fala da seca, quando falta algo, quando algo saiu do controle, diz que a seca não deixará você ansioso. Isso significa, meu irmão, que o Senhor é a tua sustentação, é o teu esteio. A seca não nos deixará ansiosos e nem impedirá os frutos da nossa confiança em Deus. Amém? A seca, meu irmão, a dificuldade, o problema pode bater, de repente algo acontecer, a saúde ser abalada, a vida financeira ser abalada, um problema emocional ali acontecer e abalar a tua família, mas se você é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, Ele vai trazer renovo diariamente, constantemente sobre a tua vida, e mesmo na seca, os frutos da confiança no Senhor não deixarão de existir em nome de Jesus, não deixarão. E aqui eu vejo, meu irmão, mais uma vez para encerrar, Esaú desprezou a sua primogenitura, o seu tesouro no Senhor, porque ele estava cansado. Não despreze o valor da sua família por estar cansado de lutar, por estar cansado de acreditar e novamente vir o problema. Não despreze o valor da sua família, porque ela é o seu maior tesouro. Amém? Ela é o seu maior tesouro, meu irmão. Deus é quem vai te renovar, para você continuar sendo um agente de transformação dentro do seu lar, dentro da sua casa, para que os frutos prevaleçam em meio à seca. Deus quer trazer frutos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração nessa manhã, e nós vamos orar, e em seguida vamos louvar ao Senhor. Eu não queria essa música não. Sabe, Deus colocou no meu coração uma música que falava assim, hoje de manhã, direto no meu coração, falava, espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz o milagre. Sabe, essa música Deus colocou enquanto eu estava orando sobre essa mensagem, Deus o tempo inteiro trazia essa música falando, espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz o milagre, porque eu espero no Senhor e Ele vai fazer um milagre na sua vida, na sua família. Ele vai cumprir a promessa dele. Coloca a mão no teu coração e peça a Deus que essa palavra ela possa se tornar uma realidade na tua vida. Fala, Senhor, eu me sinto cansado. Eu estou cansado de lutar contra as mesmas coisas. Eu estou cansado de falar as mesmas coisas dentro da minha casa e eu não me sinto ouvido, não me sinto ouvida. Eu estou cansado de não ser reconhecido o meu valor, porque eu faço tanto e não sou reconhecido, isso tem me cansado. Mas eu sei que o Senhor reconhece o meu valor. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração. E fala isso diante de Deus agora, você e Deus, meu irmão, fala, Senhor, renova-me, tira o cansaço, Deus. Me ajuda a caminhar mais uma milha com a minha família, me ajuda a dar a outra face para acreditar, porque eu sei, Senhor, que como teu filho, como tua filha, o Senhor me estabeleceu nessa casa e me deu o teu amor, me derramou sobre mim o fruto do Espírito Santo, da mansidão, do domínio próprio, para que eu possa brilhar a tua luz dentro do meu lar. E ainda que hoje estejamos na seca, ainda que talvez hoje o calor esteja intenso e os problemas são grandes, a minha família não perdeu o valor que ela tem para mim. Oh, Espírito Santo, a minha família não perdeu o valor
que ela tem para mim. Ajuda-me, Senhor, a ser como a tua palavra me ensina, a estender a mão àquele que errou, aquele que fez algo que desagradou dentro do meu lar, e não apontar o erro para trazer peso sobre ele, mas com mansidão ajudá-lo a se levantar. Ajuda-me, Senhor, a brilhar o teu amor, a tua luz dentro do meu lar. Ajuda a tua igreja, Deus, a crescer e amadurecer como pais que amam os seus filhos, que não abrem mão do melhor para eles, que não os deixarão o cansaço e o desejo do momento levá-los a decisões erradas, mas que irão, Senhor, buscar a tua direção, que irão buscar a tua face, e dos céus virá o renovo, das águas que banham essas árvores frondosas virá a força, a sabedoria, a direção para educar os seus filhos, para lutar pelo relacionamento de qualidade dos pais com os filhos, de marido e mulher. Não sairão de casa, não tomarão decisões precipitadas, porque as suas famílias são o seu maior tesouro. Oh, Espírito Santo, consolida no coração dos teus filhos a confiança em ti, porque quem confia no homem se frustra pela decepção que pode vir, mas aquele que confia no Senhor, espera no Senhor, eles serão renovados. Ainda que os jovens se cansem, os que esperam no Senhor não se cansarão, mas voarão como águias. Oh Deus, andarão, correrão e alcançarão a promessa do Senhor. Que a tua palavra venha de encontro a cada família que está aqui, a cada família que está representada nessa campanha, e traga, Senhor, o renovo deste cansaço, e leve os teus filhos a desfrutar dos frutos dessa confiança. Ainda que na seca, eles verão o fruto da sua confiança no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.